a primeira história de crime de falsificação de moeda contra a coroa portuguesa. Uma casa da moeda que falsificava o tesouro que saía das minas para a coroa portuguesa. Da história só restaram relatos e escombros de um lugar que mais parece um forte de guerra. A tradição do artesanato em couro de Cachoeira do Brumado e Conceição do Mato Dentro. Isto e muito mais vocês vão ver aqui, no Triângulo das Gerais. Não saia daí porque o programa está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A Casa da Moeda Falsificada. Podemos dizer que foi o primeiro crime de falsificação da moeda no Brasil, no final do século XVIII. Hoje, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Confira! Bambalalão, senhor capitão, tirai esse peso do meu coração. A Casa da Moeda, no município de Moeda, ocorreu da seguinte condição. Por volta de 1700, em Ouro Preto, existia grande extração de ouro para esse ouro ser levado para a Europa, principalmente para Portugal. E na região de Paraty existia um grande número de sítios, que eram as casas de moedas, que fundiam, não especificamente moeda, as barras de ouro depois. Então, os proprietários dessa extração de ouro, eles levavam esse ouro primeiro para essas casas de moeda, esses sítios em Paraty, e esses sítios, eles cunhavam esse ouro em forma de moeda, e colocava como se fosse uma tarjeta, chamava de quintadas. E aí lá ficava 1/5 deste ouro para a coroa portuguesa, como o fisco. Existia um padre para celebrar a missa para os escravos, para os falsários e, enfim, a Igreja Católica estava no meio, sabia de toda a situação. É onde eles fundiam moedas de ouro, né? Diz que até o cunho era real, mas eles não pagavam 1/5, ou seja, não pagavam apenas 20% de imposto, né? Muito pouco se você pensar, se a gente hoje paga muito mais, mas eles não pagavam 1/5. Aí cunharam durante um certo tempo, pediram o pessoal de Ouro Preto e Mariana para prender, mas o pessoal de lá não veio, aí mandaram do Rio. Conta a história que enterraram todo o ouro, pediram os escravos para enterrar, depois sacrificaram os escravos e fugiram só com a ama de leite. Depois já teve gente aqui procurando o ouro. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão. Ocorreu então uma traição. E então os escravos mataram o sobrinho de Francisco. Ao matar, eles dois se revoltaram, eles que eram sócios. Então houve a traição entre eles mesmos, Inácio Ferreira e Francisco Borges, por ter matado o sobrinho. E na hora que, então, vindo dessa morte, o próprio Francisco Borges foi quem foi ao comando, como se fosse o governador hoje, que governava a província de Minas, que ficava em Sabará, entregar a construção clandestina daquela casa de moeda. E até que, no dia 9 de março de 1731, Dom Diego de Cotrim, que era como se fosse o governador na época, desceu até a casa e descobriu
o falsário, e aí houve uma revolução. E aí foi derrubado toda aquela situação de construção de moedas falsas. Essa clandestinidade aqui durou-se em torno de 25 anos, que foi no ano de 1700 a 1720, 25, e que, quer dizer, na época isso, né, é muito tempo, né? Então, até que eles vieram a descobrir essa situação de cunhagem de moeda de ouro aqui no pé da serra, de forma que os portugueses, a coroa portuguesa veio a acabar com isso aqui, aonde que morreram. Morreram muita gente, né, escravos da época, e foi como se diz, uma verdadeira guerra para estar se desfazendo isso aqui, né? Ela tinha 2 andares da casa onde era essa fabricação, onde tinha esse negócio de ouro. Então morava gente lá? Morava. O pessoal mais antigo fala que ela tinha uma varanda na frente ali onde é que você teve e do lado de baixo. Mas eu sempre recordo assim, eu tenho 45 anos e eu não conheço ela diferente. Sempre daquele jeito. A leve esperança, aérea esperança, aérea, pois não. Nesse conflito que existiu, se deixasse a fazenda de pé, poderiam existir novamente a falsificação. Dentro dessa linha de raciocínio, foi que o ouvidor, na época, que é hoje como se nosso governador da província, resolveu então a destruir. Então teve um ato de destruição, anos destruindo a casa, que era a fazenda, era um sítio, para esse fim, para que não houvesse mais a probabilidade de ocorrer esse tipo de falsificação. O papai é que contava para nós, assim, quando a gente estava com 10, 12 anos, nós rodeávamos em volta assim, do fogo que ele fazia assim, no chão, punha sabuco, fazia uma caeira, ele falava que uma caeira de sabuco, punha fogo, e nós ficávamos ali em volta e nós apreciávamos ele contar aquelas coisas, ele ficava contando, mas detalhadamente, o papai contava tudo, porque ele era daquele tempo, ele lembra, e também lembra deles contar. E aí, esse dia que eu estou falando, que eles tinham muito medo de ser descoberto, essa fundação de ouro, fundição de ouro, esse dia chegou, porque descobriram e petecou o negócio todo. Sumiu todo mundo e eles dizem, eu não sei se é verdade, falam que eles correram e que eles esconderam esse ouro, fizeram buraco, diz que tem uma mina lá, não sei o que eles falam, que sai cá embaixo da estrada, que eles esconderam todas as ferramentas que eles trabalhavam, fizeram um tipo de uma mina, um chão adentro, e nunca mexeram nisso. Eu penso assim, será que tem isso mesmo lá? O pessoal já veio muito aqui procurar ouro e diz que tinha um túnel que saía de dentro da casa e ia até lá embaixo no córrego, e que tinha outras coisas, que você viu escravos que foram mortos a arrastar corrente, mas essas coisas geralmente são lendas, né? Bambalalão, senhor capitão, tirai esse peso do meu coração. Ao serem realmente descobertos, 2 grandes falsários juntaram novamente com outros e procuraram uma região mais próxima de Ouro Preto. A escolha da Serra da Moeda é porque ficava na encosta da serra, então todos que passavam levando o ouro para Paraty, na antiga Estrada Real, não tinham acesso de vê-lo que lá existia uma casa que cunhavam essa moeda. Era Inácio Ferreira e Francisco Borges, eles eram sócios. Só que foi uma grande construção, não foi uma construção pequena. Tinha padre, contador, tinha ferramenteiro, tinha toda uma guarnição para que eles pudessem assim cunharem. A forma do ouro chegar até essa casa era um desvio das mulas que iam para Paraty e desciam para a Serra da Moeda. Nesta época não chamava Serra da Moeda, chamava Fazenda da Boa Memória, e no Vale do Paraupeba
em razão de um rio que ainda passa e tem o mesmo nome de Paraupeba. É isso que ficou muito abandonado. A fazenda hoje praticamente acabou, não tem assim a física, né? O estilo de uma edificação, mas e o pessoal também, muita gente veio e pegou as madeiras, pegaram as próprias pedras da construção, que são pedras imponentes, trabalhadas também pelos escravos para se fazer uma estrutura de fortaleza mesmo, para estar impedindo assim, mesmo um acesso pelo fato que era muito ouro. A gente fala em ouro assim, parece que é um pouquinho, mas era muita coisa, era uma coisa bem significativa, né? Olha, a gente faz algum estudo e tenta preservar o lugar. Nós sabemos que tem um estudo muito grande, oficial, daquilo num museu lá em Lisboa. Então nós estamos querendo ir lá e ver se eles mandam material oficial para a gente, porque a gente não tem nada oficializado aqui, né? Nós estamos querendo ver se a gente consegue em Lisboa a história oficial e estamos tentando manter o local, né? A festa não contribui muito, mas ela também é tradicional, tem que ter. Então é tentando ajustar as coisas para que a história não morra, né? Em relação aqui à Casa da Moeda, né? A gente recordar no sentido dos antepassados, eu sempre escutei dos meus pais, dos meus avós, as histórias, né? E a Casa da Moeda Velha aqui, que a gente conhece dessa forma, ela sempre teve uma versão e para a gente, para nós moedenses, tem um significado muito importante como referência, vamos dizer assim, né? Porque a gente do município sempre joga, leva, mostra, relaciona a Casa da Moeda como um início de tudo. Um marco que a história de moeda do município começou aqui no pé da serra, né? E nós estamos resgatando a história novamente, né? Ela foi durante um certo tempo esquecida. Nós estamos tentando resgatar o que ainda temos de história daqui. A leve esperança, aérea esperança, aérea, pois não. Peso mais pesado, não existe não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão. O carinho em manter viva a tradição passada de pai para filho. Você vai ver daqui a pouco.